Olá, sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que você e que os seus familiares todos estejam bem. Eu desejo que essa pandemia se encerre logo para que a gente possa voltar a fazer as coisas que nós gostamos. E uma das coisas que eu muito gosto de fazer é de estar na escola, de estar na sala de aula, especialmente na sala do sexto ano, que é uma turma muito acolhedora, é uma turma muito carismática, muito participativa, porque sempre tem muitas mãos levantadas para tirar dúvidas, fazer perguntas ou contribuir para que a aula se desenvolva bem. Bom, turma, durante esse período, as disciplinas serão ministradas por videoaulas e nós precisaremos nos adaptar até que tudo volte ao normal, que a gente possa ter as nossas aulas lá na escola. Você recebeu da escola um arquivo contendo as videoaulas e também um link para a meditação. E é importantíssimo que antes de assistir às videoaulas você faça a sua meditação para que você possa se tranquilizar e para que você possa também se concentrar para a aula. Então, caso você não tenha feito a sua meditação ainda, dê uma pausa nessa videoaula, faça a meditação e depois retorne para assisti-la, ok? Bom, turma, o que nós estudaremos então? Antes de nós começarmos com o conteúdo, eu preciso que você separe, por favor, porque nós usaremos o seu MD, o seu caderno, um lápis, uma caneta e também uma borracha, ok? No seu caderno, eu quero que você coloque o cabeçalho contendo o nome da escola, a data de hoje, o conteúdo que nós estudaremos, a habilidade que nós trabalharemos, que nós desenvolveremos, que consiste em reconhecer a função de nomeação exercida pelo substantivo. Para a aula de hoje, então, nós tivemos um primeiro momento que foi da meditação. Vou fazer a explicação do conteúdo e para finalizar a aula você fará uma produção textual. Sobre a produção de texto, eu explico com mais detalhes daqui a pouco, ok? Bom, o que nós estudaremos então? Quando se estuda uma língua, boa parte da nossa tarefa é olhar para o seu uso nos textos e refletir sobre o seu funcionamento. E para facilitar esse estudo da língua, os linguistas, que são os cientistas da língua, tratam de dividir esse estudo em três grandes grupos. O grupo da semântica, da sintaxe e da morfologia. Nós não aprofundaremos o conceito de cada um desses termos, mas para que vocês possam entender, a semântica se ocupa com o significado e o sentido que as palavras podem assumir dentro de um determinado contexto. Já a sintaxe se ocupa com a organização e a relação que as palavras têm dentro de uma frase, dentro de uma oração. E esse último grupo aqui, o grupo da morfologia, se preocupa em separar as palavras dentro de classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais que nós estudaremos ao longo do sexto ano e também no sétimo ano. Então nós estudaremos o pronome, o adjetivo, o artigo, o verbo, a interjeição, a conjunção, o numeral, a preposição, o advérbio e o substantivo. E é por ele que nós começaremos. Mas eu queria perguntar para você, você já conhecia as classes gramaticais? Você conhecia essa organização das palavras da nossa língua dentro desses grupos? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre o substantivo e os seus efeitos de sentido. E para começar a estudá-lo, eu vou pedir para que você faça um exercício. Observe aí no espaço onde você está as coisas, os objetos. Aqui perto de mim eu tenho um livro, tenho também um penal, tenho uma caneta e tenho também um copo. Perceba que todos esses objetos que estão aqui no espaço onde eu estou, assim como os objetos que estão aí onde você está, possuem um nome.
Assim como os objetos, as coisas têm um nome, as pessoas também possuem um nome. Eu possuo o meu, você possui o seu nome. Os lugares, as cidades, também possuem um nome, como São José dos Pinhais, Curitiba, um determinado país, como por exemplo o Brasil, ou Alemanha, Itália, enfim. Além de coisas, objetos, pessoas, lugares, as emoções, os sentimentos ou o nosso estado também pode ser nominado. Eu posso reconhecer os sentimentos que eu trago, como por exemplo, saudade. É um sentimento que eu estou sentindo neste momento e eu consigo reconhecê-lo, consigo nominá-lo. Além de tudo isso, nós podemos também dar nomes às ações, como por exemplo, a corrida, a caminhada, o passeio, o descanso. E a função do substantivo é justamente essa, dar nomes às pessoas, aos objetos, às coisas, aos lugares, aos sentimentos, às emoções, entre outros. E para que a gente possa entender o papel de um substantivo dentro de um texto, nós vamos fazer neste momento a leitura de um texto que está no seu MD, lá na página número 45. Então, por favor, abra o seu livro nesta página para que você possa fazer a leitura comigo. Encontre o texto lá na página 45. É um texto chamado Circuito Fechado. O nome do autor deste texto é Ricardo Ramos. Encontrou o texto? Vamos lá então? Eu farei a leitura, mas eu peço por favor que você me acompanhe. Circuito fechado. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, pasta, couro. Mesa e poltrona, cadeira, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Telefone interno, telefone externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, papel e caneta. Carro, poltrona, copo, revista. Quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras, abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, chinelos, vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos, coberta, cama, travesseiro. Bom, você deve ter tido a sensação de que esse texto é um pouco estranho, um pouco esquisito, porque parece que tudo está desconectado. Bem, na verdade não, tudo está encadeado. Embora pareça estranho ter um monte de coisas, um monte de objetos nessa construção de texto, ele tem um propósito, um efeito de sentido.
O que será que o Ricardo Ramos quis nessa produção deste texto dele? Você consegue identificar o que ele buscou construindo esse texto? Pense aí um pouquinho. Bom, ao construir esse texto, o autor, o Ricardo Ramos, ele está falando sobre a rotina de um personagem. Dentro dessas palavras no texto, você consegue identificar se esse personagem é do sexo masculino ou do sexo feminino? Tem alguns elementos que nos auxiliem a responder essa pergunta? Tem alguns elementos sim que eu posso localizar no texto, como por exemplo, ali no finalzinho da primeira linha. Espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete. Na terceira linha, cueca. Depois, lá embaixo, no meio do texto, mictório. São termos, são palavras que estão relacionadas ao universo masculino. Então eu consigo identificar que esse personagem é do sexo masculino. Bom, vocês perceberam que o Ricardo Ramos, ao construir esse texto, ele usou apenas substantivos? Perceba que ele não escreveu o texto dizendo assim: ele acordou, calçou seus chinelos, foi até o vaso, deu a descarga, depois foi até a pia, lavou as mãos, usou o sabonete. Perceba que ele não constrói o texto dessa forma, mas a construção textual está toda encadeada para contar a rotina desse personagem, o cotidiano dele, as ações que ele faz, apenas por meio dos substantivos. Então, quando eu observo ali circuito fechado, que é o título do texto, assim como todos os elementos que estão encadeados na sequência, eu percebo que está falando da rotina, está falando de algo que esse personagem faz, que nunca muda, que nunca tem alteração, que é algo que eu posso dizer até monótono, né? Porque ele acorda, ele faz a higiene pessoal, ele vai para o trabalho, ele volta para casa. Então, descrevendo a rotina desse personagem, eu percebo que é uma vida bastante monótona, mas tem o objetivo principal de nos dizer que é uma rotina que sempre se repete. Bom, tendo estudado o conceito do que é o substantivo, da função dele, chegou o seu momento de participar ativamente da aula então. O que eu quero que você faça aí na sua casa, no seu caderno? Quero que você faça uma produção textual. Lembra que eu mencionei sobre isso lá no começo da aula? Pois bem, é hora de você produzir um texto agora, neste momento, colocando a sua rotina, as coisas que você tem feito no seu dia a dia durante essa quarentena, durante apenas um dia, ok? Então você vai descrever esse dia usando apenas substantivos, assim como o Ricardo Ramos fez nesse texto que nós acabamos de ler. Você fará esse texto no seu caderno e me mostrará no retorno às aulas lá na escola, ok? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor assista a videoaula novamente ou entre em contato com a escola para dizer a sua dúvida, porque daí a escola nos encaminhará essa dúvida para que nós possamos dirimi-la, ok? Então, até a próxima aula, um grande abraço!